Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil. Antes de iniciarmos o conteúdo, a gente vai voltar um pouquinho e ver o que estava acontecendo no Brasil antes do golpe militar. Jânio Quadros disputa a presidência e é acolhido pela população, tanto que vence com 48% dos votos. E ao seu lado leva Jambo como vice-presidente. Jânio era uma pessoa marcante, tá? Uma pessoa assim cativante. E assim ele conseguiu os seus votos. Ele era do partido JTN, Partido Trabalhista Nacional. Jânio costumava dizer que em seu mandato não iria haver corrupção. Então ele usava vassourinha nos seus comícios, dizendo que ia varrer a corrupção do Brasil. Mas ele só consegue ficar na presidência durante 7 meses. Mas o que o cara fez para ficar tão pouco na presidência, sendo tão querido pela população? Jânio assume a presidência em meio a uma crise muito grande, vinda lá do período de JK. E por isso ele teve que tomar medidas muito duras para assim ter a possibilidade de fazer empréstimos junto ao FMI, como congelar os salários, porque congelando os salários, os preços dos produtos, das coisas não ia subir tanto. Teve que cancelar o subsídio do governo junto ao petróleo e ao trigo. E isso causou uma alta muito grande no preço desses dois produtos. E junto veio a insatisfação da população junto ao presidente. E além do mais, ele tomou umas certas decisões do tipo nada a ver, como proibir o uso de biquíni, proibir a corrida de cavalo em dias úteis, deixando a população meio que com o pé atrás. O presidente também quis adotar uma política exterior independente, ou seja, ficar em cima do muro. Não ia apertar a mão nem dos capitalistas, nem dos comunistas. A população já não estava satisfeita com as ações do presidente. Ele achou que a melhor forma para resolver esses problemas seria a renúncia. Mas ele pensou da seguinte forma, que ele iria renunciar, porém as pessoas iriam, atrás, pedir para ele reconsiderar a renúncia. Mas não foi isso que aconteceu. E aí no dia 31 de março, já na madrugada do dia 1º de abril, acontece o golpe militar. As pessoas, a gente diz golpe militar, mas não é bem assim, golpe militar civil. Por quê? Porque vários órgãos apoiaram esse golpe, como empresas, instituições, estudantes, vários órgãos da sociedade civil apoiaram esse golpe. Mas por que apoiar um golpe militar? Porque eles acharam que seria da seguinte forma: os militares iriam pegar a presidência e a organizar a economia, depois ia voltar novamente à democracia. O que aconteceu para essa população apoiar, querer uma mudança? Porque a população estava cansada daquele modelo populista. As pessoas queriam mais, queria que os seus filhos fossem para a faculdade, queria melhores empregos. Isso fez com que esses grupos sociais apoiassem a ditadura. E foi um período longo e muito difícil para o Brasil. Período que durou 21 anos, de 1964 a 1985. No dia 9 de abril de 1964, surge o primeiro ato institucional, AI-1. No AI-1, a primeira coisa era
demissões de funcionários públicos que não apoiavam a ditadura. Outro ponto, cassar mandatos dos opositores ao golpe, ou seja, você é um político, não apoiou o golpe militar, você vai ter o seu mandato cassado. Outro ponto, prisão de opositores. Se você é a favor do Jânio, é contra o golpe e vai na rua se manifestar, você está preso. Outra coisa foi a instituição de eleições indiretas ao presidente. Esse foi um governo bastante autoritário, rígido. Logo em seguida vem o governo de Costa e Silva, o considerado linha dura. A manifestação começa num restaurante universitário, onde era uma universidade pública e as pessoas tinham que pagar o alimento, né, a alimentação, e a qualidade do alimento era péssima. Então os estudantes reivindicaram, eles queriam melhores preços e melhor qualidade dos alimentos. Eles resolveram ir para a rua se manifestar, onde houve confronto com policiais que não estavam preocupados com a segurança dos estudantes e houve o assassinato do estudante Edson Luiz. E no dia da missa de sétimo dia do Edson, as pessoas que pensavam, o Edson morreu por ser contra o governo. Então, todas aquelas pessoas que eram contra aquele tipo de governo se uniram e foram para as ruas. Foi um movimento que ficou conhecido como a Passeata dos 100 mil. Em resposta, Costa e Silva lança o ato institucional número 5, o pior de todos, porque fecha o Congresso por tempo indeterminado, lança o estado de sítio, suspende o habeas corpus. Aí você vai estar sendo julgada, né? Está sendo acusada de um crime e é inocente. Aí, mesmo assim, você vai para a cadeia. E nesse período da história, vai ser torturado. Pensando bem, na suspensão desse habeas corpus, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo era que aquelas pessoas, aqueles criminosos que iam para a cadeia, não tinha como pedir um habeas corpus, responder em liberdade, ele ia para a cadeia e pronto, acabou. O lado negativo é que o inocente que estava sendo acusado de um crime, ele ia para a cadeia mesmo sendo inocente. Outro ponto era a intervenção do Estado no município, ou seja, eles iriam nomear governo, nomear prefeito, e o presidente teria o direito de cassar mandatos, prender pessoas, criar leis, cancelar leis. E por último, e não menos importante, o governo de Médici, que durou de 1969 a 1974. O governo de Médici foi marcado pelo milagre econômico, maior processo de industrialização, de crescimento econômico, emprego. O PIB brasileiro foi a mais de 10%. O foco de Médici era a segurança e o desenvolvimento. Mas quando ele estava pensando nessa segurança, ele estava pensando no exército combatendo o comunismo, combatendo a oposição, combater a guerrilha, excluir, exterminar qualquer forma contrária ao regime. É a essa segurança que ele se refere, o desenvolvimento tecnocrata. Como assim? Por quê? Porque ele olha a planilha e fala, daqui X anos o Brasil será um país desenvolvido. Mas ele não está pensando em uma política
de distribuição de rendas. Um período muito difícil para o Brasil. Eu diria o período mais difícil que o Brasil passou ao longo de sua história. Porque teve muitas torturas, assassinatos, movimentos contra a ditadura, como os católicos, como políticos, serão exterminados. Serão os famosos desaparecidos. Havia articulações entre os ditadores do Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai. Muitas vezes acontecia de Uruguai ter um preso que ia sofrer torturações e o Brasil tinha também outro preso que ia também passar por torturas. Aí eles faziam a troca desses presos. E aí, famílias não iam encontrar, as torturas iam acontecer, o assassinato ia ficar por isso mesmo. E nesse governo, houve uma violência muito grande contra aqueles que não apoiavam. A polícia vai para a rua para prender, torturar, exterminar todos aqueles que se manifestassem contra os ditadores. E ali não há preocupação alguma com a vida do opositor. E tanto os movimentos da esquerda, como evangélicos, como católicos, estudantes, todos que estiverem se manifestando iriam correr sérios riscos de serem torturados e exterminados, porque existia todos esses tipos de movimento contra. Aí vocês questionam como que esse governo consegue ficar no poder tanto tempo, através da censura, propaganda. Imagine vocês que pagam para uma pessoa falar bem de você, cobrir os seus podres. E as pessoas só vai ver o que você tem de bom, mas o que você tem de ruim vai ficar tudo lá escondidinho por debaixo dos panos. O que eles usavam para mascarar esse período violento que o Brasil estava passando? Citando o milagre econômico, PIB brasileiro que estava 10%, como nunca esteve em toda a sua história, falando sobre os salários, emprego. As pessoas viam tudo isso e achavam que o Brasil estava bem, né? Que a economia do Brasil estava ótima, nunca esteve tão boa assim. E não se lembrava da inflação, que estava a 1.800. E o Brasil fez um empréstimo muito grande para investir nas indústrias de base, para assim funcionar esse desenvolvimento. E assim gerou muitos empregos. Mas a coisa não foi tão boa assim. O Brasil ficou com uma dívida. O custo de vida também aumentou muito. O trabalhador, ele tinha que trabalhar o dobro para comprar aquilo que antes ele comprava. O período foi considerado o período mais violento da história do Brasil, onde teve muitas torturas, assassinatos. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Um abraço!